Eu queria começar entendendo por que gerenciar riscos, né? As empresas já não estão cheias de problemas, já não tem bastante coisa para lidar nessa pandemia. Oi, Bodan. Olha, essa pergunta é boa, né? As empresas estão cheias de problemas? Sim, mas muitos desses problemas é bem possível que seja por riscos não percebidos, ou riscos percebidos e não gerenciados. Os riscos estão aí sempre, né? Eles dão sinais e às vezes podem levar, inclusive, a desastres. Na realidade, assim, ó, a gestão hoje ela está muito voltada para o dia a dia. A questão da competitividade, de fechar o faturamento do mês, as metas, os objetivos, ela acaba sendo prioridade tanto para o conselho como para a gestão. E a gestão de riscos é sempre uma imponderabilidade, ou seja, tem que ter pessoas que estejam atentas a procurar ou a identificar ou mesmo a imaginar que alguns riscos possam acontecer. Então, assim, ó, essa é uma prática que o IBGC tem recomendado muito, mas que não é muito seguida. Hoje em dia, graças a todo o movimento de conselheiros e tal, propriamente de fundadores, está se prestando mais atenção. Mas o que o Marcos disse é plenamente correto. Às vezes a gente se preocupa muito mais se a embalagem da caixa está bem fechadinha, se vai chegar no cliente e não se preocupa com um risco muito maior que quando causar um dano vai ser um dano que praticamente pode inviabilizar o negócio. Então, assim, Tá. essa é uma inversão. Tu foca muito no curtíssimo prazo e não olha a possibilidade futura. E começando pelo começo, então, eu sempre gosto de um cacoete da filosofia que é definições, né? A definição de risco. O que vocês entendem por risco né? Acho que a gerenciamento de riscos parte daí, né? A gente pode entender o risco de uma forma bem ampla, como qualquer evento, qualquer situação, qualquer perspectiva, qualquer possibilidade que possa impedir uma organização, empresa ou não, pode ser uma ONG, por exemplo, mas qualquer organização de não atingir os seus objetivos estratégicos concebidos, pensados. Qualquer coisa que vá afetar a expectativa que os dirigentes ou acionistas dessa organização têm, desviando do resultado esperado, é um risco potencial, de vários níveis, pequeno, médio, grande, etc. Então, risco é inerente à vida humana e à vida organizacional, e pode nos desviar das nossas expectativas. Eu queria fazer uma complementação. Na realidade, a palavra risco ela tem a conotação normalmente negativa, mas ela é uma possibilidade positiva também. Tu pode pegar um risco e, na medida que tu está atento, tu identifica como uma oportunidade, né? Então, tu consegue ter um grande trunfo. Ou seja, essa atenção, e o linguajar comum diz risco é uma coisa ruim, mas na realidade não. Risco pode ser também uma coisa boa. Então, na realidade, o que falta para as organizações é esse olhar atento para o que pode acontecer. É uma análise de problemas potenciais futuros. E aí a empresa tem uma estratégia, talvez de 3 anos, mas ela tem objetivos maiores que o fundador tem, de repente ter uma grande empresa, que talvez não estejam escritos, mas eles existem. E aí o risco pode afetar todo esse processo. O risco de uma sucessão, o risco de uma aquisição mal feita, o risco de, sabe, de tomar capital demais emprestado. Então, assim, quem estava muito alavancado nessa crise agora da pandemia sofreu sérios problemas, né? Apesar da estratégia, por exemplo, ter sido vamos alavancar a empresa para continuar assumindo novos negócios e tal, na medida em que breca isso aqui, que dá uma parada, a estratégia ela fica descontinuada, né? E aí gera um dano muito grande para a empresa. Quando fala em riscos, pelo menos na cultura organizacional, eu tendo logo a relacionar com o risco de trabalho, o risco né, de um acidente, algo mais operacional, mas na verdade não, vocês estão dando uma visão de que o risco ele pode ser de negócio, pode ser de crédito, enfim. Acho legal essa visão, né? Exatamente, né? É bom a gente pensar que essa palavra, né, que a gente fala muito risco e tal, essa palavra tem N conotações, né? O risco de negócio, como falaste, risco estratégico,
risco ambiental, risco legal, risco político-social, risco econômico, riscos internos e externos à organização, né? Então, claro, os riscos internos é natural que sejam mais fáceis de serem identificados e controlados, mitigados, como a gente fala, né? Riscos externos, alguns podem ser potencialmente previsíveis e a gente pode também tomar algumas medidas. Alguns talvez não seja tão fácil assim, né? Nós estamos no meio de uma pandemia que eu duvido que 99,99999% da população uma vez imaginou uma situação como essa, né? Mas a maior parte dos acontecimentos, né, que afetam as organizações não são necessariamente imprevisíveis. E tem uma questão também que eu coloco como tendo em vista o início da origem da formação profissional. Eu comecei minha vida profissional trabalhando como engenheiro de manutenção. Engenheiro de manutenção, e era uma fábrica grande, nós tínhamos 4 unidades, ou seja, e às vezes a fábrica parava, né, porque uma impressora tinha estragado. Quando eu digo parava, não é no sentido assim geral, mas na realidade não tinha etiqueta para imprimir as caixas, e aí tu trancava a expedição, daí tu descobria que tu não tinha, que o fornecedor, que não sei o quê, né? Uma vez eu fiz dentro de um processo de nacionalização, trabalhava numa indústria têxtil, e a gente resolveu nacionalizar umas pequenas faquinhas que eram usadas para retirar aqueles enrolamentos de fios que ficavam nos eixos. E a gente escolheu o aço, né, tudo dentro das normas técnicas, né? E cancelamos a importação. E começamos a usar as faquinhas nacionais, e a gente se deu conta, assim, 2, 3 dias, assim, que as funcionárias, elas cansavam, ficava marcada na mão, ou seja, começou a gerar uma série de problemas. Por quê? Porque tinha alguma coisa naquele aço que nós não tínhamos identificado, que era então a gente teve que mandar vir do Japão. Então, assim, e até para evitar, isso causou um dano violento, porque embuchou eixos, houveram eixos que tiveram rolamento estourado e coisa parecida. E um evento talvez mais significativo, que esse sim foi marcante, como é uma indústria têxtil, a indústria têxtil tem que ter um ambiente adequado internamente. E nós tínhamos uma empresa, 2 empresas, uma cimenteira e uma siderúrgica próxima. E houve um dia onde os fios, que é um processo de fiação, ele não pode romper o fiozinho. E nós começamos a ter um dia um excesso, assim, uma overdose de rompimentos. E a gente se deu conta que era o ar interno que estava saturado de, vamos dizer assim, poeiras não normais, que geravam todo um atrito e acabava rompendo. Então, assim, essa coisa que o Marcos falou, são coisas externas não percebidas que a gente demora para dizer, poxa. Então, a partir daquele momento, eu comecei poeira a no ar. Eu tinha que olhar para fora, não olhava só dentro da fábrica, eu tinha que olhar para fora, porque tinham coisas que vinham de lados que a gente não sabia. Então, assim, essa imponderabilidade que o Marco fala que é importante. Pela situação que tu... Desculpa, pode falar, Marco. Olha só como esses aspectos são importantes, né? Às vezes a gente fala assim, não, são coisas estratégicas, são coisas assim mirabolantes, né? Pensadas lá no topo da administração. E, na verdade, às vezes um item estratégico, né, é superoperacional, né? A estratégia é o quê? É manter a empresa através de escolhas, né, operacionais, de linhas de trabalho, enfim, de planos de desenvolvimento, o que for, mas manter a empresa em processo de crescimento. Esse é o objetivo de toda organização, né? Crescer e tal, na melhor condição possível. E quando a gente pensa, então, às vezes um elemento fortuito, externo, ou às vezes uma situação muito simples, uma vulnerabilidade de um equipamento, de algo não pensado, daquela coisa assim, não, isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer, né? Uma coisa desse tipo pode nos levar a problemas enormes, que podem, inclusive, afetar a sobrevivência da organização. E é isso que a gente chama, entre outras coisas, que a gente chama de desastre, né? Um desastre não é necessariamente uma coisa só de grandes proporções, de impacto humano, social, etc. Isso é também óbvio, né? E obviamente, isso aí não é nem
nem um pouquinho tolerável, é totalmente previsto e evitável. Mas um desastre também é todo o impacto que vai me desviar, aquilo que a gente falava, né? Que vai me desviar da consecução das minhas intenções e dos meus objetivos, né? Então, a gente tem que estar muito preocupado que todos os aspectos estratégicos, que eu chamo de estratégia, algo bem amplo, são as escolhas que a organização faz para atingir seus objetivos, todas essas escolhas têm que estar suportadas por um bom processo de identificação e de gestão de seus riscos, né, das ameaças que podem impedir essa realização. E às vezes eu percebo que um risco que pode virar um desastre, ser gerenciado, ele pode ser insignificante também. Então, eu tenho um exemplo que eu trabalho muito com arquivos e arquivos pesados, né? E eu tenho um HD do computador, eu tenho um HD de backup, e queimar um HD e perder os arquivos é um desastre, realmente. Tu tem que retrabalhar, às vezes, muito tempo. Mas se tu tiver ele gravado, né, dos últimos dias, no máximo perde algumas horas. Então, o que pode ser um desastre vira uma pequena contingência. E tudo isso com uma ação básica, que é copiar os arquivos uma vez por semana, enfim. Então, e aí a pergunta é a seguinte, tá, ok, eu tenho na minha empresa, ok, agora eu fiquei ciente de que os riscos não são, né, tão místicos quanto eu imaginava. Como é que eu começo a estabelecer essa gestão de riscos? Eu contrato uma consultoria, eu monto um plano interno, como é que funciona o começo desse trabalho para implementar essa gestão? Na realidade, o primeiro ponto, a gente pode se dividir nessa conversa aí, mas acho que o primeiro ponto é o seguinte, é a alta administração, ter consciência do que nós estamos falando aqui desde o início, né? Risco é algo que é inerente a qualquer atividade humana, ele tem que ser identificado e adequadamente mitigado, né? Ou às vezes até identificado as oportunidades de ganho, mas naquilo que representa ameaça, ele tem que ser adequadamente mitigado. O primeiro movimento, a primeira intenção é a alta administração perceber isso e perceber que existe um processo para que isso aconteça, né? Um processo para que a gestão de risco seja adequadamente implantada na empresa. Não basta, por exemplo, Godan, eu pensar da seguinte forma, puxa, contratei os melhores técnicos disponíveis no mercado em todas as áreas da organização. Ok, isso é meio hipotético, mas vamos supor que pudesse acontecer. Contratei os melhores do mercado, só tem gente nota 10, então aqui, ó, tudo vai correr às mil maravilhas, porque eles são absolutamente competentes. Isso, obviamente, não basta, não é? Porque sempre existem as potencialidades escondidas, ou às vezes nem tão escondidas, mas desprezadas, né? Subavaliadas. Tudo isso tem que aparecer de uma forma adequada sobre a gestão das áreas, mas levar essas informações e os planos de mitigação sempre à alta administração, de forma organizada, para que a alta administração possa ter tranquilidade que os processos de gestão de risco estão em andamento e estão sendo bem conduzidos, né? Essa é a ideia básica, começar por cima. Deixa eu dar essa preocupação essa tua questão, Bodan, ela foi a mesma que eu e o Marco tivemos há quase 2 anos atrás. Nós começamos como nós dois trabalhávamos já com gerenciamento de riscos, a gente se deu conta assim, poxa, por que será que os empresários não têm essa noção, talvez tão forte que nem nós temos? Na verdade, eles talvez não tenham condições de agir. E a gente daí começou, como é que nós podemos ajudar? Porque é uma questão assim nossa de querer ajudar, nós somos conselheiros, engenheiros, então a gente assim, poxa, o que a gente pode fazer? E aí nós nos demos conta que, na realidade, a gente deveria fazer um processo de avaliação do sistema de gestão, como que aquela organização estava gerenciando os riscos e desastres. Aí nós começamos a estudar. E aí tem toda uma bagagem teórica, que é o COSO, tem a bagagem da ISO, tem o 1000, e tem toda a nossa experiência, né, de alguns anos de trabalho ligado a isso. E a gente se deu conta que, poxa, se nós fizéssemos um questionário, uma avaliação tratada estatisticamente, nós poderíamos evidenciar ao conselho, à direção, aos sócios, o nível de gestão de riscos. E a gente fez todo um trabalho, e aí entrando, digamos assim, no que a gente está se propondo a oferecer ao mercado. Essa avaliação ela vai de 0 a 10, e a gente consegue dar uma conotação, diz, olha,
o nível de gestão de riscos que foi percebida pelas pessoas, porque não somos nós que vamos lá e vamos perguntar e nós vamos fazer um laudo. Não é uma auditoria, não é um processo onde a gente diz a nossa percepção. Ela é uma percepção dos integrantes, das pessoas influentes da organização. Okay? Então, nós temos, assim, por exemplo, um caso, o Marco depois pode me dar uma ajuda, que a gente não entrevista todo mundo, porque, na realidade, a gente entrevista aquelas pessoas que são influentes, ou seja, então aí vai desde gerentes, técnicos, coordenadores, alguns funcionários, conselheiros, ou seja, é o nível que tem uma visão sistêmica. E a gente entrevistou mais de 40 pessoas. E uma organização relativamente grande, e se percebeu, assim, uma possibilidade de melhorias em vários aspectos. E, ou seja, isso é uma entrega que se faz. Olha, presta atenção naquilo, porque ninguém é perfeito, que nem o Marco falou, mas, na realidade, a gente pode ajudar nesses pontos. Então, esse diagnóstico, esse sistema de avaliação, de gestão, ela permite que a alta administração tenha uma consciência de como está o seu foco em riscos e desastres. Observa uma coisa, só complementando mais um pouquinho, Godão, observa uma coisa que o Aristeu falou, assim, ó, essas potencialidades de ameaças, né, elas não são unicamente identificadas pela alta administração, não. A alta administração prevê, tem condições, um pouco mais de condições, para estar mais exposta ao mundo externo, ao mundo de negócios, supostamente, né, por estar nesse ambiente, tem mais perspectivas de captação de ameaças externas. As ameaças internas, de processos, etc., são, obviamente, mais perceptíveis por quem trabalha nelas. Então, todo o processo de mitigação de risco começa por reconhecer os processos da organização, reconhecer as pessoas que trabalham nela e reconhecer que essas pessoas têm uma capacidade enorme de identificar riscos. Exemplos claros existem nesse sentido, por exemplo, organizações muito bem geridas, com diversos prêmios, etc., diversas certificações, um processo de avaliação de seus riscos, e encontrou, empresas grandes, por exemplo, 100, 200, 300, 400, 500 pontos de melhoria. Né? Isso não são pontos de melhoria de processo, mas são pontos de melhoria para evitar, mitigar potencialidades de risco. Ora, uma organização hiper bem gerida, com competências hiper qualificadas, etc. É inquestionável isso. Né? Como é que nós vamos imaginar que podem existir ainda 100, 200, 300, 400 pontos que merecem atenção, alguns deles de potencialidade elevada, né? E de risco, gravidade elevada? Então, o processo sempre tem que envolver as pessoas transversais da organização, as pessoas que conhecem os processos, as pessoas que se conversam, né, e que trabalham lá nas pontas, né, onde realmente as coisas podem acontecer também. Além, claro, dos demais níveis que estão atentos aos riscos estratégicos, aos riscos comerciais, aos riscos de negócio e uma série de outras categorias. Né? Tá, eu fiquei com uma dúvida agora, Marco, que é a seguinte: eu não queria entrar muito no tecniquez, tá? Mas fiquei curioso. Vamos supor que então eu tenho 300 pontos de melhoria. Como é que eu priorizo? Onde é que eu começo? Porque isso é uma questão assim que pode causar um certo pânico, né? Bom, acabou a análise de vocês e me deram 300 coisas para fazer. Por onde eu começo? É verdade. Olha só, o processo prevê o seguinte, né? Esse já não é mais o processo de avaliação, é o processo de mitigação, o processo de implantação da gestão de risco. Uma vez identificados todas essas circunstâncias e decidido por uma implantação, é preciso claramente identificar a potencialidade desses riscos. Isso é traduzido por um binômio, que é clássico na literatura de gestão de risco: probabilidade e impacto. Qual é a probabilidade daquilo ocorrer? Se for possível transformar essas duas variáveis, probabilidade e impacto, em variáveis quantitativas, valores, números, né, melhor. Né? Nem sempre é possível, nem sempre é possível. Mas, pelo menos, a probabilidade de ocorrência e o tamanho do impacto, no sentido de é desprezível, é pequeno, é médio, é
grande, aí tem uma escala de valores, quando a gente não pode trabalhar com números nessa questão de impacto, o ideal que seja, mas às vezes é muito difícil de modelar esses números, pelo menos uma avaliação qualitativa numa escala evolutiva de gravidade, né? E aí, mapeando-se tudo isso, numa bela matriz de gestão de risco, consegue-se identificar quais são as situações que merecem atenção imediata, secundária e depois dá para conviver por mais tempo, porque a sua probabilidade e seu impacto são modestos, né? Claro que aqueles de probabilidade elevada tem que agir logo, né? Aqueles de impacto elevado, mas nem discute, né? Começa a agir, começa a fazer planos de mitigação. Esses planos têm que ser montados principalmente pelas pessoas que lidam com os processos onde esse risco está. E esses planos têm que ser acompanhados pela alta administração, né? De uma maneira organizada, né? De uma maneira seletiva, né? Para que a administração tenha uma visão boa, completa, mas não fique assoberbada com todos os 400, 500 planos de mitigação. Seleciona-se aquilo que tem maior probabilidade de impacto, conforme a natureza da atividade da organização, e leva-se isso de uma forma organizada até o processo de gestão da empresa. Fundamental é que isso se insira no processo de gestão, de acompanhamento dos resultados da empresa, por exemplo. Deixa eu ajudar nessa parte, assim. Normalmente, quando a gente faz avaliação de risco, de probabilidade de impacto, a gente pensa em termos de organização, ou seja, do negócio, ou seja, qual é o impacto de um incêndio, alguma coisa. Mas tem uma questão que a gente tem que começar a se dar conta, ou seja, para mim, pessoa, se eu perder o braço, para mim o impacto é desastroso, ou seja, então a gente tem que ter essa condição de, num risco, poder, de certa forma, quantificar e se pôr na pele do indivíduo, que para ele, vamos dizer, aquele dedo que foi cortado, aquele braço que teve ou seja, aquilo ali é vital. Então, assim, é uma visão complexa, onde a questão de vida humana, ela tem que ter uma consideração acima. E dentro desse viés, tem uma coisa que a gente está cuidando bastante, é se existe o proprietário do risco. Porque isso é uma prática recomendada, mas a gente nota que, geralmente, assim, quem é a responsabilidade da gestão? É do comitê tal, é da CIPA, ou seja, não é uma coisa que diz assim, este risco é do Aristeu. Então, a matriz de responsabilidades, que é a decorrência disso que o Marco falou, ela tem que dizer, olha, se der incêndio, se aquele cliente deixar de pagar, se houver aquilo é responsabilidade do Aristeu. E é o Aristeu que eu vou chamar ele para explicar e para poder depois justificar e para garantir que está sendo controlado. Ou seja, a gente nomina, não fica assim de maneira vaga. É a empresa, ou seja, pessoa jurídica ou entidades dessas, grupos, eles não têm esse poder. Na realidade, quem tem o poder é o presidente, então tem que dar o nome. Isso é uma prática que tem ajudado bastante, países europeus aplicam, mas a gente não percebe isso aqui no nosso Brasil. Infelizmente, ainda não é uma prática muito comum. O que dentro do que tu comentou antes ali, que o risco ele parte de uma percepção sistêmica, né? E eu percebo também com o exemplo que você citou das faquinhas, que daí começou a enrolar os novelos, daqui a pouco trancou uma máquina. O risco ele tem essa característica de efeito borboleta, né? Uma coisa pequena aqui, quando chega na próxima etapa da cadeia, ela já fica grande. Isso numa cadeia de fornecimento, então, se multiplica. Qual é a relação entre essa visão de que, né, a visão sistêmica? Bom, as partes elas não estão isoladas, elas só existem uma em relação com a outra. Como é que isso se relaciona com essa avaliação do impacto do risco ou com a própria gestão desse risco, considerando uma cadeia maior? Isso a gente tem trabalhado agora, porque nas nossas questões a gente procura avaliar a cadeia produtiva, né? E normalmente a organização, o modelo tradicional é um modelo que enxerga porta fechada, ou seja, vem a matéria-prima, eu controlo, ou vem o produto, eu controlo, o insumo, passa, não passa, coloco para dentro. Na realidade, é uma corresponsabilidade, né? Porque os custos envolvidos, os riscos envolvidos, de repente, é que o pessoal dizendo assim, esse produto foi produzido com mão de obra infantil. Então, são questões assim,
Não, eu comprei o produto, eu não quero saber. Então, essa responsabilidade corporativa, hoje em dia está sendo trabalhado com umas práticas E, G e S, ou seja, E de Environment, S de Social e G de Governance, ou seja, que as empresas têm que trabalhar a estratégia apoiada nessas práticas, ou seja, eu não posso agredir o meio ambiente, não é só eu não agredir, eu tenho que cuidar que a minha cadeia não agrida, né? Eu tenho que ter uma responsabilidade social, eu tenho que ser proativo, ou seja, se eu comprar alguma coisa e vender para algum lugar onde aquilo esteja liberado, mesmo que eu saiba que aquilo é perigoso, já foi no nosso país, vamos dizer assim, bloqueado, mas ainda é permitido lá, eu tenho essa responsabilidade social. E questão de governança, ela é basicamente trabalhada pelos 4 princípios da governança, ou seja, a empresa tem que ser transparente, ela tem que prestar contas às partes interessadas, stakeholders todos, inclui comunidade, inclui funcionários, ela tem que ter equidade, ou seja, uma capacidade de atuar de maneira equilibrada, e tem que ter responsabilidade corporativa, que basicamente é o que o ESG prega, ou seja, tem que ter o resultado financeiro, mas não a custas de depredação. Então, tu nota assim, essa visão da governança, ela é fundamental hoje para qualquer organização, não só para a grande empresa, mas qualquer empresa tem que entender o que é a governança, porque a governança tem uma visão mais sistêmica, que nem tu falaste, tá? E por exemplo, assim, ó, só para completar, eu tive uma vez também nessa mesma empresa, numa máquina que era de fabricação francesa, tecnologia alemã, mas fabricação francesa, e a máquina teve um estouro na caixa elétrica que abriu a porta e quebrou praticamente toda a arcada dentária de uma funcionária que se abaixou casualmente, abriu. Para mim, aquilo ali, naquela época, né, foi um acidente, uma coisa. Uma semana depois, chegou franceses e foram analisar o que tinha acontecido. Tu nota, assim, uma coisa que eu, naquela época, para mim era um acidente normal, mas eu entendia como normal. Eles vieram aqui porque aquilo tinha causado um dano para uma pessoa, né, violento, e que eles não poderiam aceitar isso. Ou seja, tu nota a percepção de cultura. Para mim era uma coisa, vamos dizer assim, não normal, mas assim, inevitável. Mas para eles aquilo foi uma coisa violenta, assim, eles não admitem que isso aconteça. Nota? Então, assim, essas coisas começaram a me chocar, assim, que nem o Marco na vida dele, assim, que a gente, poxa, nós temos que parar e prestar atenção nesses sinais. Porque o risco, ele envia sinais, a gente é que não percebe, a gente é que não se dá conta, ou a gente é que não quer ver. Observa, né, Botan, como todas essas questões que nós estamos falando chamam mais atenção ainda para o seguinte aspecto. Se não houver consciência no topo da organização sobre a avaliação da sua condição de gestão de risco e sobre um processo adequado que faça essas mitigações de forma recorrente, etc., com informação, etc., se não houver esse tipo de consciência na alta administração, os processos tendem a ficar frouxos e os riscos tendem a ser mitigados. Então, a boa prática vem sempre de cima, né? Por mais que se escrevam procedimentos, políticas, regras, etc., proibições, tabelinhas, né, em qualquer circunstância, né, os grandes problemas muitas vezes são originados pelo descumprimento, né, pela não percepção ou pelo descumprimento dessas mesmas orientações, às vezes pelo topo da organização. Então, é fundamental uma conversa, mais do que uma conversa, né, mas começar conversando pelo topo da organização. Esse tipo de consciência que o Aristeu citou, né, é uma consciência que tem que, obviamente, contaminar, no bom sentido, o pensamento dos dirigentes, dos acionistas, né? Tudo isso tem que estar adequadamente inserido aqui dentro para que a gestão estratégica da organização considere os aspectos de prevenção de risco, de mitigação de risco. E risco de todas as naturezas, né? Não vamos nos limitar só às questões ambientais, só às questões legais, operacionais, né? Uma possibilidade, por exemplo, são riscos de fuga de compliance, ou vamos chamar de conformidade em português,
que é a empresa precisa estar em conformidade com regras, procedimentos, legislação, né? Nem se fala, posturas éticas, né? Obviamente, e tudo isso emana de quem? Da organização, do topo da organização, da linha estratégica, dos valores e da forma como os líderes maiores se comportam, porque eles são o espelho da organização, né? Para a organização, são o espelho. Seus comportamentos vão, aos poucos, ditando os comportamentos de outras pessoas. Marco, eu queria aproveitar o gancho dessa questão que tu comentou do compliance, né? Porque, assim, na minha experiência de pai, uma coisa que eu vejo é que não adianta apontar um comportamento errado ou apontar se eu quero uma mudança, um comportamento positivo, o melhor é sempre valorizar ou mostrar o que meu filho vai ganhar com o comportamento positivo. E acho que na gestão de riscos vai ter uma percepção semelhante. E aí, já respondendo a minha própria pergunta, que é uma extrema deselegância, mas enfim, eu queria citar uma questão que aconteceu semana passada, que eu presenciei. Uma empresa que, para fornecer um grande contrato para outra empresa, numa das etapas da auditoria você faz gestão de riscos, né, aponte sinais e mostre documentação, enfim. Então, esse já seria um ganho imediato, né? Vender grandes contratos que exijam que você faça essa gestão de risco. E que vocês já têm algumas vantagens. Já, quer dizer, se essa relação com fornecedores, por exemplo, ou com empresas associadas, enfim, com parceiros, né, for uma relação que possa introduzir riscos, sejam eles quais forem, no teu caso aqui de conformidade, né, é uma responsabilidade do gestor do contrato ter certeza de que esse ente contratado ele atende às políticas e práticas da tua empresa, não é? Porque senão a gente está contratando um elo fraco. E isso é muito complexo, muito delicado. Ou seja, não basta eu ser compliant, não basta eu estar em conformidade. Eu preciso que meus parceiros, quer contratuais, quer usuais, pontuais, usuais, sejam todos eles tão rígidos do ponto de vista de ética, de posturas, de atendimento à conformidade de leis, etc., quanto eu, né? Porque senão eu tenho uma corrente deficiente, eu tenho um elo fraco. Sim, mas a visão de que eu, enquanto fornecedor, se eu tiver uma gestão de riscos, eu posso entrar em mais oportunidades de negócio, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, no momento que eu faço isso, né, como uma organização, eu me habilito, eu me capacito a mostrar aos meus potenciais parceiros, meus potenciais clientes, olha só, eu tenho um processo de gestão de risco, assim, assado, etc. e tal, e eu estou, portanto, atendendo os requisitos legais, operacionais, fiscais, etc., de toda forma. Portanto, gestão de risco não é um ônus, é muito mais do que isso, é um processo que assegura uma tranquilidade operacional dentro e fora da tua organização. Isso aí as práticas ESG, que eu falei há pouco, ela é uma recomendação que os investidores internacionais prestem muita atenção e valorizem, ou seja, paguem mais pelas empresas que tiverem essas práticas. Ou seja, se tu quiser participar de uma cadeia produtiva que atenda a esses critérios, né, e gestão de riscos é um deles, certamente tu vai estar numa cadeia mais valorizada, que vai ter mais negócios e vai ter acesso a mais margem, ou seja, é um ganho, né? E o que a gente fala. Não basta nós olharmos na imprensa, né? Há organizações que são tão rigorosas nessa questão que determinadas situações de seus parceiros são absolutamente inaceitáveis, né? Ou mesmo situações do ambiente de negócios em que a empresa está, né? O Brasil é reconhecido como um país ainda eficiente em uma série de práticas de conformidade, né? E a gente pode encontrar na imprensa informações, por exemplo, de investidores que desistiram de vir para cá ou que venderam suas participações em determinados negócios porque estavam expostas a situações de risco não só internos, por serem mal geridos, como também externos, no ambiente de negócios brasileiro. E isso é muito ruim para o país, para a sociedade, para a comunidade, para as organizações, enfim.
isso é um grande entrave para a evolução do país como ente econômico mundial, né? É um grande entrave. Eu tenho uma outra questão também nesse sentido, comentou da tranquilidade, né? Eu vejo que a gente tem no Brasil, e eu chamo de a cultura do herói, mas é aquela que eu já vi acontecer em muitas empresas. Eu deixo acontecer o problema, porque aí eu vou lá e resolvo, e aí eu sou conhecido como solucionador, ou enfim, ou eu deixo acontecer risco, às vezes até inconscientemente, às vezes não é consciente. E a gente tem exemplo de outras culturas, como a cultura germânica também, que eu tenho bastante contato, em que o herói é aquele que ele prevê o risco e não deixa acontecer, ele faz tudo para que não aconteça nada errado. Como é que a gente traz um pouquinho disso para a nossa cultura? Porque eu acho que também, né, não vamos para os extremos, mas que a gente consiga pelo menos chegar no meio termo, assim. Deixa eu responder. Quando a nossa pretensão ao ajudar a empresa fazendo essa avaliação da gestão é também identificar um tipo particular de pessoas que a gente chama de ativistas, ou seja, não são todos nós que temos esta predisposição para ficar atento a riscos ou a potenciais desastres, não tem. Então, assim, nós somos um grupo particular e a partir do que a gente faz, a gente consegue identificar um perfil de pessoas daquela organização que tem esse caráter, ou seja, de mais antenado para isso. Porque, na realidade, risco é uma coisa, tu pode monitorar, né, que são os riscos ordinários, aqueles que já acontecem no dia a dia, que a gente já sabe. Tem os riscos estratégicos, ou seja, assim, não, vamos criar uma nova fábrica, daí tu começa a avaliar os riscos potenciais de clientes, de legislação e tal, uma coisa parecida, e tem aqueles riscos que tu não imagina. E só quem sabe, só quem tem a capacidade de antever esses potenciais desastres são pessoas diferenciadas. E não é assim, é uma questão de não é que um é certo ou um é errado, não são aptidões naturais. Né? Então, ter essa capacidade de ter um grupo de pessoas pensantes que possa estar antenada nisso é fundamental. Né? Acho que esse é o ponto. E tem uma questão importante, assim, ó. A gente se deu conta de que risco é uma palavra que, de certa forma, já está acostumada. Por isso que a gente colocou o desastre na nossa percepção, porque quando fala uma coisa é desastre, aí as pessoas param e dão a devida atenção. Porque risco, não, tudo bem, já aconteceu, a gente resolve, essa cultura do herói que tu falaste. Mas desastre não tem herói. Desastre só tem perdedor. Todo mundo perde junto. Então, o desastre é uma palavra forte e a empresa tem que ter prontidão também para poder atuar numa questão de emergência. E entende? Assim, porque senão tu não tem o plano B, não tem o plano C, e aí o que vai acontecer? Não deu certo, paciência, aí morre todo mundo. Entendeu? Não é por aí. Uma das coisas importantes é evitar, nessa figura do super-homem, né? É aquela coisa, fulano resolve. Se acontecer, eu ligo para Beltrano. Gente, daí, não necessariamente tem que ser assim. Vamos analisar esse processo é assim mesmo, né? A gente orienta para que as pessoas analisem esse processo e avaliem se essa situação é assim mesmo. Né? Geralmente não é. Geralmente há medidas que podem ser tomadas na base, na origem, né, no próprio local, sem ter que necessariamente chegar numa situação que eu tenha que chamar o fulano, eu tenha que ligar para o Beltrano. Né? Não necessariamente as pessoas estão sensibilizadas para essa questão de gestão de risco e evitação de desastre. Mas esse é um ponto fundamental e por isso aquilo que a gente fala sempre, o exemplo tem que vir de cima, tem que conversar. Não é uma coisa assim, a gestão de risco e desastre não é uma coisa que a gente diga assim, vou implantar um processo operacional, vou comprar um equipamento, ou vou comprar um balcão novo, uma instalação nova, eu vou comprar uma mesa nova, se a minha atividade for não industrial, por exemplo, né, no varejo, e aí tudo vai sair maravilha, porque eu vou comprar novos equipamentos para atendimento dos clientes, etc, etc. E tudo vai funcionar às mil maravilhas. Rapaz, tem que olhar tudo, tem que olhar o processo, tem que olhar se as instalações estão adequadas, se o fluxo de clientes é adequado, tem que olhar uma série de coisas. E isso, claro, não somos a exterior que vamos fazer, mas nós vamos chamar a atenção para a necessidade que a pessoa que está lá naquele local, lá naquela ponta,
tenha isso visto, avaliado e, se for o caso, mitigado, né? Então, e mais informado para a alta administração conforme a gravidade da situação gerenciada, né? É interessante perceber essa situação toda, porque muitos dirigentes, quando recebem a avaliação desse processo que nós estamos falando, a devolutiva que nós fazemos, eles se surpreendem. Mas como? Só isso? Como? Está tudo tão bem? Claro, porque aquela situação que está na cabeça entreguei o processo às pessoas mais competentes, então tudo vai funcionar legal. E não é bem assim. Não necessariamente. Tem essa visão, é bem interessante também. Eu, enquanto gestor, eu preciso passar segurança para o meu cliente, né, para gerar confiança. E essa segurança, eu tenho ela se eu conheço os riscos ao que eu estou exposto, né? Eu tenho um exemplo da escola, que eu já mencionei, mas vou... na questão de uma enchente que teve há 3 semanas aqui na região, e a gente recebeu um comunicado da escola preocupado, porque a escola fica bem no nível do rio, né? Então, todo mundo, né, por mais que a escola esteja fechada, tem risco de dano às instalações, enfim. E o comunicado deles foi perfeito, porque disse o seguinte: bom, a gente lida com enchente há mais de 100 anos. Essa enchente não foi a maior desses últimos 100 anos. A gente tem contingências, a gente não deixa nenhum equipamento no nível onde pode subir a água. Tudo que a gente vai ter de despesa é uma repintura e limpeza. E isso passou uma segurança para mim, enquanto pai de aluno, que eu passei a confiar muito mais na escola por essa postura de segurança. Só que, claro, se eles não tivessem mapeado isso, não tivessem essa cultura de gestão dentro da organização, eles não conseguiriam passar essa segurança. Então, eu vejo esse como um grande benefício também. A gestão ficar mais segura e conseguir passar isso para os clientes, né? Deixa eu ampliar um pouquinho, Bodão. Perfeito, em relação ao que tu disseste, assim, se tu já tem um histórico e tu demonstra que tu estás acompanhando, 10. Agora, a questão que tem pego mais pessoas de surpresa é, por exemplo, assim, uma empresa ela tem um problema de caixa, ela começa a conter custos. O que ela faz? Ela começa a segurar, por exemplo, ela começa a alongar o uso dos pneus, né? Ela começa a reduzir a manutenção. Então, isso aí, o que gera uma manutenção pior? Ela gera que toda a parte de fiação começa a ficar mais suja, ela começa a gerar um risco maior de acidente no caso dos veículos. Então, assim, não é só aquilo que eu monitoro, é que eu tenho a capacidade de perceber que houveram mudanças externas, ou no próprio comportamento da organização, que geram isso. Eu trabalhava numa empresa que era transportadora de pessoas, uma empresa de ônibus, e houve um momento eles tiveram que fazer uma redução significativa, porque o custo de pneus é violento para uma organização dessas, e eles dobraram a frequência de verificações do estado dos pneus. Ou seja, eles tiveram uma medida preventiva, né, para evitar que aquele pneu... Então, assim, todo um risco, né, que eles faziam. Eles faziam no início, só para ter uma ideia, assim, no início da viagem e depois na volta. Eles começaram a fazer no início, no destino e na volta. Ou seja, eles dobraram o nível de aferição. Ou seja, esse não fazer, ou seja, a empresa às vezes cessa, que nem agora a pandemia, né? Eu perdi clientes. Qual é o risco que eu tenho? Qual é o desastre? Será que está todo mundo esperando que os clientes vão voltar? Não vão voltar. A maioria vai mudar ou já vai ter migrado para outras plataformas de uso e tal. Então, assim, se dar conta de que nós estamos num momento de desastre, né? Que nem o Marco falou, esse não foi percebido, a gente foi pego de surpresa, mas a nossa capacidade de nos organizarmos agora estrategicamente, né, para colocar no nosso radar possíveis questões como essas e tomar as devidas ações, isso é fundamental. Isso precisa de um tipo particular de liderança, que é aquela liderança proativa, que é o que a gente busca sinalizar. A pessoa que trabalha com risco, ela tem que ter uma energia diferente. Ela não pode ficar parada. Não pode ser do tipo, sim, senhor. Tem que ser uma pessoa que questione, que pergunte, né? E isso não pode ser visto pela organização como uma coisa ruim. Pô, já vem esse cara de novo. É o Marco de novo. Aí. Não, cara. Ainda bem que ele está aí. Ou seja, é toda uma
estrutura que tem que ser montada para que isso seja valorizado, né? Não pode ser visto como catastrofista, né? O profeta do Apocalipse, nada disso, né? É uma pessoa que está instigando o responsável pelo processo a ir mais fundo, a identificar potencialidades e ameaças e de solucioná-las, né? É muito importante. Um processo de gestão de risco tem sempre os responsáveis na ponta e tem um animador para o processo, né? Esse cara faz a ponte entre os diversos processos da empresa, entre os diversos gestores, e faz a ponte também com a alta administração. É preciso que alguém esteja olhando e não perca de vista o processo como um todo. Eu queria pegar um pontinho que o Marco falou ali, ficou assim, talvez no meio, mas eu quero trazer que é importante. O Marco falou da questão do processo de comunicação, né? O processo de comunicação é fundamental no risco, né? Tu não pode manter uma hierarquia, ou seja, uma prática de não, primeiro falar com o chefe fala com o chefe, o outro chefe vai falar com o outro chefe para pedir licença se eu posso fazer. Na relação, tem que haver um protocolo, um processo que diga assim, ó, em caso de o Bodam perceber que, né, o rio vai causar uma enchente, ele pode ligar para o Papa e avisar, sem que isso ele corra o risco de ser mandado embora. Você entendeu? Então, assim, essa autoridade diante de uma circunstância que pode ser desastrosa tem que ser permitida. Ou seja, isso é um processo, que nem o Marco falou agora, que tem que ser criado para que a comunicação flua e tu não fique esperando que o teu e-mail seja lido, que não sei, que depois tu diga assim, mas eu mandei o e-mail. Não, cara, nessas horas tu tem que atropelar, porque o risco ele te atropela, né? O desastre vem e não pergunta se pode. Então, é uma construção de práticas, de processos que tem que ser pensado. Esse traço cultural, eu chamo de traço cultural, né, que leva a comunicação em arco, que o Aristeu falou, né? Eu falo com o chefe que não sei o que, e outras limitações da gestão excessivamente verticalizada, né, são um problema cultural muito grave, que afeta não só a gestão de risco, mas a própria existência da organização. A tendência dessa comunicação em arco, desse processo excessivamente verticalizado, etc., é criar pessoas desresponsabilizadas. Não, isso aqui não está no meu papel. Isso aqui não está no meu papel básico, expressãozinha horrorosa. Isso aqui não está no meu plano de ação, né, que eu negociei com o meu chefe. Cara, esse teu plano de ação é falho. Essa tua responsabilidade é imperfeita, porque tu está exposto a uma situação de risco, essa pessoa é exposta a uma situação de risco, de alguma forma, isso tem que ser previsto e o processo tem que acolher essa comunicação de forma adequada e fazer com que ela seja o mais rápido possível entendida, processada e corrigida. Ou seja, não estamos aqui apregoando a bagunça organizacional, não é isso, né? Mas um processo adequado de comunicação é fundamental para que riscos sejam previstos e desastres sejam evitados. Então, para a gente ir finalizando, eu tenho uma percepção de que a gente está numa época de planejamento contínuo, né? Ou seja, todo dia tem que viver um dia depois do outro. A empresa vai lá, avalia os riscos. E ninguém está muito mais também aberto a ouvir sobre pandemia. Acho que já saturou um pouco. Mas dentro desse campo da gestão de riscos, o que as empresas podem fazer hoje, né? Digamos assim, de um meio para fim da pandemia, espero eu, para sair melhor lá na ponta, ou pelo menos no novo normal, estar em uma posição de competitividade. O que pode ser feito? Melhorar a gestão de riscos, observar riscos novos, né? Eu diria, Bodam, que isso faz parte do que nós chamamos de gestão estratégica. Eu não estou falando de planejamento estratégico, puramente, porque planejamento pode ser um evento, né, pontual, pode ser. Gestão estratégica é um hábito, né? É um hábito, é um processo global de olhar a organização com todos seus objetivos e metas claramente definidos, comunicados, acompanhados, né, monitorados, portanto, e corrigidos quando necessário, planos corrigidos quando necessário. Então, nessa circunstância que nós estamos saindo, né, esperamos, né,
estamos saindo de uma situação mais drástica, né, há papéis fundamentais. Por exemplo, o presidente executivo, o CEO, chame como quiser, gerente geral da organização, superintendente, essa pessoa tem que perceber claramente que algumas coisas nos seus processos operacionais, financeiros, enfim, ambientais, o que seja, né, trabalhistas, podem ter sofrido alterações. E ele tem que ter certeza de que essas alterações estão identificadas, mapeadas e avaliadas se são ou não riscos. Por exemplo, está se falando muito de mudança de circunstâncias comerciais. Bom, agora todo mundo vai vender de casa, não precisa mais se reunir no local X, na loja tal, no escritório tal. Não precisa mais porque todo mundo vai acessar clientes de casa. Será que toda a legislação brasileira está adaptada para lidar com essa situação? Eu não sei, realmente não sei. Mas o presidente tem que se preocupar com isso, né? Alguém tem que levantar os riscos associados a essa nova condição de trabalho, né? Mudou e talvez não volte para trás. E assim vai, né? Uma série de outras ações têm que ser tomadas para identificar as mudanças nos processos e como esses processos foram afetados e o que eles introduziram em termos de ameaças novas. E isso tem que ser medido. Ao mesmo tempo, só para terminar, essa é a função do principal gestor, o presidente da empresa, o que for. Mas, ao mesmo tempo, acima do gestor existe algum tipo de estrutura, né? Às vezes um conselho de administração, às vezes um conselho consultivo, às vezes diretamente os acionistas ou fundadores, né? E esses entes de governança que estão acima dos agentes de gestão, esses entes de governança precisam ter clareza de que o pessoal da gestão identificou essas novas situações, incorporou no seu processo de gestão estratégica, que deve incluir a gestão de risco, né? E vai reportar uma situação que nós esperamos que seja de tranquilidade. Então, há papéis muito claros a serem exercidos, né? Os gestores têm que ter claramente visão dessa mudança, identificação das potencialidades de risco, e os agentes de governança têm que ter clareza dessa evolução e redirecionar, eventualmente, se não estiver dentro do seu, nós chamamos do seu apetite a risco. Não, eu não quero correr um risco novo deste tamanho, eu quero que o risco seja menor. Ou, não, esse risco eu topo correr, está dentro do meu apetite a risco. Quem define isso é o agente de governança. Deixa eu colocar assim, eu vejo em 3 fases a questão, que é complemento que o Marco falou, basicamente a primeira. Eu estou vendo as empresas ainda numa fase de gestão de crise e não de gestão de retomada. Ou seja, as empresas já deviam estar bem preocupadas em pensar o que eu vou fazer, o que vai ser de mim amanhã. Amanhã é daqui a 2 meses, né? Então, assim, eu vejo que a primeira coisa que tem que se perceber, assim, hoje eu não tenho condições de prever se o meu processo vai ser o mesmo amanhã. Então, eu tenho que fazer uma rápida revisão estratégica, não é um planejamento estratégico, é um pensar estratégico que leve em conta as tendências que surgiram, as macro tendências que surgiram agora, tipo distanciamento social, tipo comunicação virtual e outras questões assim, e ajustar o negócio àquilo. A segunda delas é que as pessoas, hoje em dia, eu vou precisar de novas competências para poder viver e trabalhar e serem produtivas amanhã. Ou seja, as pessoas que eu tinha hoje, por exemplo, a pessoa que não sabe lidar com essa comunicação virtual ou que não tem essa condição, ela, infelizmente, ela vai ter dificuldade, porque ela vai ter que passar uma instrução de como recuperar uma máquina sem estar lá presencialmente. Ela vai ter que saber fazer isso à distância, né? É diferente, olha, aqui, pega aqui, deixa que eu faço e vê como é que é. E isso me leva também a competências diferentes no conselho, que é o que o Marco falou. O conselho, normalmente, ele tem... começou o conselho com um foco muito em cima da questão legal, né? A questão de compliance, depois migrou praticamente ao mesmo tempo na questão financeira, e hoje em dia tem uma questão também envolvendo a questão comercial. Eu vejo que o conselho vai precisar ter membros que tenham essa competência de gestão de riscos e desastres, porque isso vai ser uma questão fundamental. O risco e o desastre está muito associado com a questão estratégica, né?
Então, hoje, eu pensar estrategicamente, sem avaliar os riscos dessa decisão estratégica, eu não tenho como fazer. Então, hoje em dia, não é só pensar que eu vou crescer em faturamento, eu tenho que identificar quais são os riscos. Não é os riscos só de eu não ter receita ou de eu perder cliente, são os riscos ligados a essa questão de comunidade, meio ambiente. Ou seja, é uma visão bem mais sistêmica, né? Então, esse é um perfil novo de conselheiro, tá? E é um perfil novo de profissionais que trabalham nas organizações. Então, tu nota assim, o desafio hoje não é uma virada, é uma transformação, né? Não é só uma guinadinha de 10 graus, não é. É uma guinada bem forte. Não é 180, senão começa a voltar para trás, como se diz, nem 360, mas é uma guinada forte, né? Eu vejo que esse ambiente de incerteza, ele traz também riscos que são oportunidades, mas que são difíceis de avaliar, né? Então, decisões que eu preciso tomar. Então, uma indústria têxtil que mudou sua produção para máscaras. Pô, deu super certo. Será que daqui a 2 meses essa decisão continua valendo? Uma escola que implantou um sistema de learning, mas implantou meio, assim, né? Bom, será que é o caminho para, né, numa eventual retomada, continuar com esse sistema de learning ou não? Será que eu tiro e volto para o presencial? Então, tem decisões que são bem difíceis e avaliar né, a questão do que você comentou ali, né, prioridade e impacto, acho que se torna bastante relevante. Quanto mais incerteza, mais relevante é olhar por esse prisma, né? Com certeza. E vai haver mudanças, né? Mudanças sérias. Em quase todos os setores houve impactos, né? Algumas organizações em cada setor conseguem resistir com um pouco mais de tranquilidade, outras não. Então, vai haver um momento de compra e venda de empresa, vai haver um momento de consolidação, né? Eu não digo geral, mas mais do que usualmente acontecia, né? Mais do que usualmente acontecia. E isso traz também novas percepções, novas condições empresariais que precisam ser bem conhecidas e tal. Incorporar uma empresa não é algo tão simples assim, tem toda uma questão cultural, de práticas, de forma de fazer processo, enfim, de relações com, enfim, né? com tudo, né? Com todos os stakeholders. E isso introduz novas condições que têm que ser conhecidas, mapeadas, avaliadas, mitigadas, quando for o caso, né? Uma série de coisas novas que não são, a priori, claramente delineadas, mas os gestores têm que ter a competência não de adivinhar, né, mas de ser hábeis para investigar e tomar decisões a respeito. Eu só queria assim tentar colocar rapidamente assim como é que funciona o nosso trabalho, Bodan. Assim, ó, nós temos um sistema que faz uma avaliação do status, ou seja, do nível de consciência da gestão de riscos na organização. Então, para isso, nós elaboramos várias questões baseadas no COSO e na ISO 31000, e essas questões a gente aplica nessas lideranças, nessas pessoas com essa visão sistêmica. Se faz também uma entrevista para poder identificar ou captar evidências ou coisas que a pesquisa, que a própria entrevista não cita. Esses dados são tratados estatisticamente, são correlacionados, ou seja, tem um nível de confiança elevado, né? E com base nisso a gente junta tudo e faz uma devolutiva para a administração, preferencialmente para todos aqueles que responderam e também para a alta administração, na medida em que cabe a eles a tomada de decisão de continuar o processo. E o resultado, assim, que a gente fez uma experiência até para validar o método, foi muito boa. Então, assim, eu acho que aí a gente consegue, eu acho que ajudar as organizações nessa conscientização de que isso é importante. A minha parte, Bodan, então, te agradeço essa conversa. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado. Eu agradeço, muito obrigado. Foi ótimo esse bate-papo.